Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Donald Trump é um viajante do tempo? Existe uma frase que é atribuída ao Mark Twain que diz o seguinte: a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido. A frase geralmente é utilizada por escritores para explicar que a trama de uma história ficcional deve ter coerência, deve ser fiel aos seus princípios, de modo que não coloque a crença do leitor no universo que você está inventando sob suspeita. Que o leitor não pare para se questionar se algo era possível ou não. E essa é a grande diferença da vida real, porque a vida real não faz o menor sentido. No entanto, algo me diz que com o advento das redes sociais, da segunda tela e do mundo virtual, as pessoas passaram a trazer para o mundo real as mesmas lentes que elas usam para enxergar as vidas que elas veem na internet. O que eu quero dizer com isso? Na internet, tudo é feito com edição. A maioria das coisas que a gente posta com uma intenção, já fazendo uma seleção, uma espécie de curadoria do que a gente quer que as pessoas vejam ou não. O melhor ângulo, a melhor alimentação, os melhores lugares e assim por diante. A vida das celebridades, dos influencers de Instagram são milimetricamente roteirizadas e colocadas em seus stories. E de alguma maneira a gente está consumindo essa realidade virtual, olhando para o mundo de verdade e achando ele inconsistente ou incoerente. De maneira que quando a gente se depara com uma informação que parece pouco provável ou não fazer sentido, nós estamos inserindo nessa leitura que a gente faz do real os mesmos critérios que a gente desenvolveu observando a vida das pessoas no Instagram. Por isso que não é incomum as pessoas olharem para fatos que acontecem na política brasileira ou na política americana, por exemplo, e dizer algo como: o roteirista dessa temporada exagerou, como se aquilo não faz sentido. Um roteirista de verdade não faria aquilo acontecer. Usando a metáfora do Matrix, da pílula vermelha e da pílula azul, a pílula vermelha como sendo aquela que te permite ter acesso à realidade e a pílula azul como sendo aquela que te mantém preso a um mundo de fantasia, me parece que as pessoas estão deliberadamente tomando a pílula azul. Elas estão preferindo viver num mundo de fantasia do que olhar para a realidade e compreendendo como ela de fato é, sem sentido. E por que eu tô fazendo essa divagação, esse preâmbulo todo para começar o vídeo? Porque o vídeo de hoje é sobre isso, como as pessoas pegam pontos desconexos, coincidências aleatórias que envolvem a vida do presidente Trump para formular uma teoria sem pé nem cabeça de que ele é um viajante do tempo. Se não ele, o seu filho, ou o seu filho na verdade é ele que viajou no tempo. É confuso mesmo, mas eu vou trazer aqui alguns vídeos que explicam essas teorias sobre a suposta capacidade que Donald Trump tem de viajar no tempo, para tentar contextualizar as referências de onde eles tiram essas loucuras. Porque essas teorias se baseiam em dois livros que às vezes é referenciado como sendo um só, de um autor americano do final do século XIX chamado Ingersoll Lockwood. Estão confusos? Não estão entendendo nada? É melhor mostrar o vídeo para vocês e depois explicar direitinho como essa teoria não faz o menor sentido, para além do óbvio de que ela não faz o menor sentido. Mas antes disso eu já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. O membro apoiador do canal tem uma série de vantagens, como assistir aos vídeos com antecedência, acessar a conteúdos exclusivos feitos especialmente para os membros do canal, participar de sorteio de livros, entre outras coisas. E considere também compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, vou passar dois vídeos para vocês aqui pra gente analisar o que essas pessoas estão sustentando acreditar, mas já fazendo uma menção honrosa de que essa história já foi compartilhada até mesmo pelo Joe Rogan, como aparece aqui. Vamos começar então por esse vídeo aqui, ó. It's on.
ele será meu sucessor. Eu tenho um filho muito alto e ele será meu sucessor. Baron. Informações muito interessantes e intrigantes sobre esse local aqui, Trump Tower. Nesse momento eu estou na Quinta Avenida, em Nova York, que é uma das avenidas mais importantes desse local aqui. E aquele relógio que foi estrategicamente muito bem posicionado em frente a Trump Tower, ele pode começar a nos revelar alguns segredos sobre Donald Trump, seu filho e alguns dos seus ancestrais. Beleza, então é isso. Tem um livro lá do final do século XIX, 1890, segundo eles, que tem o nome de Baron Trump, que seria o nome do filho do Donald Trump, e que conta a ascensão de um presidente e faz menções a um hotel na Quinta Avenida, que seria Trump Tower, talvez. Mas como é que isso se liga com viagem no tempo? A gente tem que ir lá para o segundo vídeo para vocês entenderem. Donald Trump é um viajante do tempo, e ele viajou no tempo através de uma máquina do tempo construída pelo Nikola Tesla. Em 1893, foi encontrado um livro chamado A Maravilhosa Jornada Subterrânea do Baron Trump. O personagem do livro e o filho do Donald Trump têm o mesmo nome, Baron Trump. Em 1896, ou seja, 3 anos depois, o escritor escreveu outro livro chamado O Último Presidente. O livro conta a história de um homem muito rico que mora em Nova York. O personagem principal se candidata à presidência, mas ninguém acredita que ele vai vencer. Mas ele consegue atingir a presidência e ter o controle. No livro fala que o personagem morava na Quinta Avenida de Nova York. E se você colocar no Google Maps, mostra que a Trump Tower fica na Quinta Avenida de Nova York. Ele teria viajado através de uma máquina do tempo criada por Nikola Tesla. Tesla foi o criador da corrente alternada e também ele já falou que ele tentou fazer uma máquina do tempo. Quando Tesla morreu nos Estados Unidos, o Comitê de Investigação Nacional mandou investigar as anotações do Tesla. E sabe quem eles mandaram para a investigação do Tesla? O tio do Donald Trump, o John George Trump, disse que não encontrou nada. Isso é uma coincidência sinistra, né? O tio do Donald Trump, que era engenheiro do MIT, ter tido acesso aos documentos do Tesla depois que o Tesla morreu. Para ninguém? Construiu a máquina do tempo e aquilo foi passando de geração para geração, de família, até chegar nas mãos do Donald Trump. Galera, vamos lá então. Vamos lá. Por favor, pega a mão do tio. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu vou levar pra vocês pra um lugar muito mais legal. Quer dizer, não sei se é mais legal. É essa aqui a questão. A gente também tá numa sociedade que fala sobre que tudo tem que ser divertido. Ensinar a história tem que ser divertido. Os relacionamentos têm que ser divertidos. Então, se a vida não é divertida, então a vida não é legal. E aí tem uma galera que prefere morar aí, ó, dentro dessas teorias. Mas vamos lá, elas são, nossa, repletas de inconsistência. Primeira coisa, sabe o que essas pessoas têm diferente do que eu? Eu fui ler os livros. Meu Deus. É o primeiro passo que você tem que ter. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui atrás dos livros. A Maravilhosa Aventura do Baron Trump. Vocês já vão entender aqui que não é exatamente o Baron Trump. E o outro livro, que se chama 1900 ou O Último Presidente, tá? Guardem essa informação aqui também. Para começo de conversa, diferente do que aparece no primeiro vídeo, não é um livro lançado em 1890 que se chama As Aventuras de Baron Trump, que conta a ascensão de um presidente que morava na Quinta Avenida e tudo mais, e que é o último presidente dos Estados Unidos. Não. E aí aqui eu vou abrir aqui o livro para vocês darem uma olhada. Ó, esse aqui é o primeiro livro que é mencionado, que é o livro que foi lançado pelo Ingersoll Lockwood, e ele se chama A Maravilhosa Viagem Subterrânea do Barão Trump. Baron
não é o nome próprio do personagem, é o título que ele possui. Assim como o nome do Baron Trump, filho do Trump, não é Baron de barão com um R só, é Baron com 2 R's, Baron Trump, como um nome próprio. Nesse caso, o nome do personagem é outro. Dá uma olhada. O Barão Trump era um verdadeiro barão e não um barão da mente. A família era originalmente o francês Raguenot de la Trompe, que após a revogação do Edito de Nantes de 1685 refugiou-se na Holanda, onde seu chefe assumiu o nome de Van der Tromp, com 2 Os. O barãozinho, que é como ele é mencionado na história, porque ele é uma criança em torno de 12 anos de idade, The Little Baron, né? Então o barãozinho possui o nome de, vamos passar aqui mais uma página, Willem Heinrich Sebastian von Trump, comumente chamado de Barãozinho Trump, beleza? Aí tem um detalhe curioso, que o grande mestre, a pessoa que ensina para ele os caminhos, né, os segredos do mundo, o seu mentor é o Dom Fan, beleza? Esse é o nome do mentor dele. E aí, algumas teorias dizem que Dom, de Donald. Então, como se o Baron Trump fosse o filho do Trump e o Dom Fun fosse o Donald Trump. Galera, de novo, o Dom aqui, no caso, é um prefixo. Dom Arnaldo, Dom Beltrano, Dom Digon, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não é o nome da pessoa, não é o nome do personagem. Dom é um prefixo. É um prefixo de tratamento, acho que é isso, né? O nome correto dele. E do que trata o livro? Bom, esse livro, o Dom Trump, o Barão Trump, a maravilhosa viagem subterrânea do Barão Trump, não trata da ascensão de um presidente excluído, antissistema, que as pessoas achavam que não ia vencer e que morava na Quinta Avenida. Não, ela conta a história desse garoto, Barãozinho Trump, que mora na Rússia, num castelo. Seu castelo é chamado de Castle Trump, né? O Castelo Trump, o Trump Tower. Castelo Trump, né? E ele descobre as anotações, um livro desse seu mentor, o Dom Fun, que fala sobre a existência de portais subterrâneos. É mais ou menos como a literatura do final do século XIX, do Júlio Verne, do próprio Mark Twain, onde você tem um personagem criança que vive aventuras, nessas aventuras tem enigmas para serem decifrados. E aí ele acessa esses portais que vão dar acesso a ele a uma terra que existe dentro da Terra. Um pouco ali da teoria da Terra Oca, da qual o próprio Júlio Verne bebeu para escrever o Viagem ao Centro da Terra. É uma literatura fantástica que vai contar a história desse barãozinho que mora lá no Castelo Trump, lá na Rússia, que encontra o livro do seu mentor, que fala sobre passagens que levam ao mundo subterrâneo, e aí ele encontra aldeias, povos, os mais variados tipos. Tem lá a tribo dos transparentes, a tribo dos sensíveis, enfim. E aí ele vai passando por alguns desafios, ele tem que vencer enigmas e tudo mais, e isso faz parte da jornada dele até que ele retorna ao Castelo Trump no final do livro. E alguns falam que esses portais são portais do tempo. Então, o livro conta a história do Baron Trump que viaja no tempo. Não. São portais subterrâneos que, como ele se encontra com civilizações mais atrasadas, mas que vivem debaixo da terra, alguns associam que ele teria viajado no tempo, mas não é bem isso que o livro deixa entender. O livro vai falar sobre viagem para o centro da Terra. É só isso esse livro. Aí, esse mesmo autor, o Ingersoll Lockwood, vai publicar um segundo livro que é chamado de 1900 ou O Último Presidente. E aí eu fui lá atrás de uma cópia desse livro e eu comprei uma versão em espanhol. E é um livreto de poucas páginas. Eu não sei quantas páginas tem aqui porque eu li no Kindle, mas são 10 capítulos e eu imagino que é algo fino para ser lido assim. Eu li acho que em 40 minutos. E olha que eu leio devagar. Para ser lido numa sentada. Por quê? Esse livro, olha só que interessante. E aí eu descobri que isso aqui é uma mina de ouro e não tem nada a ver com o Trump. Esse livro aqui, ele foi escrito por esse autor nas vésperas, durante o processo eleitoral de 1896. O processo eleitoral de 1896 foi disputado pelo Partido Republicano
representado pelo William McKinley, e um sujeito do Partido Democrata chamado William Jennings Bryan. O Bryan representava setores do populismo americano, que surge justamente aí na década de 1880, e que tem como principais bandeiras o bimetalismo, a adesão da prata junto com o ouro como lastros para a emissão de moeda do dólar, que tem como grande suporte os trabalhadores, mas principalmente os trabalhadores rurais, e que tem um forte discurso anticapitalista, antimercado, contra o mercado financeiro, na verdade. E nessa eleição, então, nós tínhamos o William McKinley, que era do Partido Republicano, mais ligado ao Big Business, mas que já naquela eleição de 1896, muito por conta da atuação do marqueteiro político, né, hoje a gente chamaria de marqueteiro político, né, mas da pessoa que comandou a campanha do William McKinley, se não me engano é Mark Hanna o nome dele, ele leva as promessas de campanha e a pauta de campanha do William McKinley mais em direção ao movimento progressista. Então ele é alguém que vai representar uma voz mais moderada nesse certame, aderindo a princípios conservadores, mas também abrindo conversas e carregando algumas bandeiras do progressismo daquele momento, contra William Jennings Bryan, que representava então uma proposta mais radical, mais ligada às classes populares, dos fazendeiros, dos mineradores da costa oeste, e com um discurso bastante radical contra os setores do mercado financeiro. E aí então, esse livro, o 1900 ou o Último Presidente, ele é um panfleto em que o autor imagina uma realidade paralela, ou melhor, uma realidade especulativa, onde o Bryan vence. Então não é um livro apocalíptico, ou que fala de um futuro distante, ou de algo que está para acontecer em algum momento da história que ninguém sabe qual é. Esse livro não, ele está falando especificamente da eleição de 1896, e aí nas páginas seguintes ele imagina o que vai acontecer com os Estados Unidos caso o Bryan seja eleito. Então nós vamos ter desvalorização do dólar, conflito entre norte e sul, reavivando antigas reivindicações da guerra civil, nós vamos ter um processo de desindustrialização por conta que as indústrias vão perder dinheiro com as políticas econômicas implementadas pelo novo presidente, né, pelo último presidente. Nós vamos ter o confisco de propriedades privadas, entre outras medidas que pintam um cenário apocalíptico, porque é isso que ele está fazendo. Olha, gente, não votem no Bryan, votem no William McKinley, porque ele representa as instituições, ele representa a República dos Estados Unidos, a República de George Washington, como é mencionado no livro. Ah, mas esse tal de Bryan, ele não é um político outsider rico que morava em Nova York e vivia num hotel na Quinta Avenida? Não, ele era sim um político outsider, ele era um populista que ganhou espaço dentro do Partido Democrata, ele pertencia ao People's Party e depois se candidatou não só em 1896, mas se candidatou de novo em 1900 e depois em 1908 e perdeu todas as eleições. Depois ele arrumou lá um cargo de secretário de Estado na eleição do Woodrow Wilson em 1912, mas ele era um outsider nessa eleição, tinha 36 anos, é falado que ele é um presidente jovem. Ah, no livro todo momento fala que é um presidente jovem. Não, Donald Trump é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, então não tem um paralelo aqui entre os dois nisso, por exemplo. Mas ele não é de Nova York, ele é de Illinois, ele não é um multimilionário, ele era um cara que falava muito bem, ele tinha um discurso muito poderoso e ele não morava na Quinta Avenida. Então o que tem a ver o hotel da Quinta Avenida? Ora bolas! Logo no primeiro capítulo, vamos lá, pro primeiro capítulo, vamos ver em que lugar que isso é mencionado, ó. Logo no primeiro capítulo, assim que a notícia da vitória do Bryan chega a Nova York, ó, está elegido Bryan como presidente dos Estados Unidos, as pessoas vão andando, as pessoas que representavam esses trabalhadores esquecidos e tudo mais, vão para a Quinta Avenida, vão em direção, na verdade, ao Hotel da Quinta Avenida. Ó, o Hotel da Quinta Avenida será o primeiro a sentir a fúria da multidão. Por que eles estão indo para lá?
porque o hotel da Quinta Avenida, que era um hotel que existia, aliás, ele existe até os dias de hoje, ele não é a Trump Tower, igual os vídeos mencionam. Ele é um hotel que foi criado em 1856 e funcionou até 1908, depois foi descontinuado, e agora, recentemente, 2020 e poucos, ele foi restaurado e reaberto. É só entrar na internet e procurar, ó. Mudar aqui. Aqui, ó, Fifth Avenue Hotel. Ó, é só você clicar aqui, ó. Tá aqui, esse hotel, ele existe ainda, tá? Não é a Trump Tower. Olha aqui, ó. É esse hotel aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha, restaurado com o glamour da Gilded Age. E por que as pessoas foram até lá? Porque era um dos lugares que era quase como um QG do Partido Republicano. Então, as pessoas estão marchando em direção ao hotel da Quinta Avenida para protestar contra os antigos senhores, digamos assim, os capitalistas malvadões contra de quem eles haviam vencido a eleição, beleza? Então, esse livro, você pode até falar assim, no final das contas o livro vai acertar, que o Donald Trump vai provocar uma ruptura constitucional e vai ser o último presidente dos Estados Unidos. Muitas das transformações que ele fala que eram possíveis de acontecerem caso o Bryan fosse eleito, a gente também pode ver acontecer com o Donald Trump. Pode, mas aí é coincidência. Pode, porque os dois são populistas. Podem, porque os dois são antissistema. Podem, porque os dois são autoritários. Como pode acontecer em qualquer outro país que adote as mesmas políticas como o Donald Trump vem praticando. Então é uma profecia autorrealizável para qualquer lugar do mundo. Mas não, ele não fez isso com esse intuito. Ele não fez isso para imaginar um futuro, Nostradamus e tal. Haverá um dia em que chegará um presidente que será o último. Não, ele está falando especificamente de um candidato. Vou até colocar aqui ele para vocês verem. Ó, eleição de 1896, ó. É essa eleição aqui, ó, William McKinley contra o William Jennings Bryan, que é o que está aparecendo aqui, ó, esse sujeito aqui, em que o William McKinley venceu essa eleição. Mas o livro foi feito como um alerta para que as pessoas não elegessem o Bryan e votassem no William McKinley. Beleza? Explicado? Então é isso, não tem nada a ver, são dois livros diferentes, escritos pelo mesmo autor. Um vai narrar uma aventura de um jovem barão que vive na Rússia, que acha um livro do seu mentor e que vai, como tantos outros livros daquela época, atrás de uma aventura em busca do centro da Terra. Já o outro livro é um panfleto político para ser lido no contexto da eleição, de maneira rápida, que o leitor e o eleitor, né, tivessem acesso àquele mundo distópico que estaria por vir caso eles elegessem o William Jennings Bryan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espalhem esse vídeo para qualquer pessoa que chega para você. Você sabia que Donald Trump foi um viajante no tempo? Mande esse vídeo para essa pessoa, para ver se esclarece isso. Eu sei que ela vai falar: mas o tio do Trump e o Tesla? Aí já não é comigo, tá bom? Se inscreva no canal caso não seja inscrito, ou não seja inscrita. Deixe um like no vídeo, caso não tenha dado ainda o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!